Olá, sejam bem-vindos ao canal de Piracicaba. Eu sou Marcelo Sanches e nós estamos no programa Em Foco, um programa de debates e entrevistas. Hoje nós vamos entrevistar aqui o vereador Paulo Roberto de Campos, que está em seu terceiro mandato como vereador e foi candidato a deputado federal. Teve quase 25 mil votos aqui em Piracicaba e na região e é o nosso entrevistado de hoje. Nós também contamos com a presença de Edilei Rodrigues, jornalista e radialista, e também o Evaldo Vicente, diretor, programador aqui da Tribuna de Piracicabana. Tribuna de Piracicabana, né, Evaldo? Sim, obrigado. Paulo, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece muito a oportunidade e o prazer de receber você aqui. A gente sabe que você é uma pessoa do povo. A gente vê muito nas suas mídias sociais que você é um cara muito popular. Você vive aí na periferia de Piracicaba sabendo do problema das pessoas. E realmente é um prazer poder ter você aqui com a gente. Bom, obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Marcelo, Dirley, Evaldo, dois grandes amigos. Hoje conheço aqui um terceiro Marcelo. Muito prazer conhecê-lo, querido. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês aqui. E eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui daquilo que nós já fizemos aí enquanto vereador, no terceiro mandato. Já tivemos uma grata satisfação de disputar aí 6 eleições, das quais 2, uma no âmbito estadual e outra no âmbito federal. Então agradeço aqui a oportunidade e que Deus possa abençoá-los aí. Nós é que agradecemos. Paulo, o que levou, o que te mais influenciou a entrar na vida pública? É a primeira pergunta que eu vou te fazer. Foi a questão religiosa, o fato de você ser um religioso assíduo, uma pessoa fervorosa, ou a questão do direito, que você é formado em direito, né? Isso, sou advogado. Na realidade começou, Marcelo, quando eu trabalhava na Caterpillar. Trabalhei ali por 10 anos e nós iniciamos um trabalho de cunho social na região do Novo Horizonte e adjacências. E esse trabalho começou a tomar uma proporção muito grande, que chamou a atenção da Maria Antônia, que era responsável pela área de comunicação social da Caterpillar, de modo que eles faziam lá entregas aos finais de ano de cestas básicas, sacolas de brinquedo para as entidades em bairros carentes da nossa cidade. E a Maria Antônia, sabendo o trabalho que nós tínhamos iniciado na região do Novo Horizonte e adjacência, ela me chamou para coordenar esse trabalho. E aí nós começamos E aí nasceu o projeto. Aí nasceu um projeto e a população falou: Paulo, poxa vida, saia candidato a vereador que a gente vota em você. Abraçou esse projeto e deu certo pelo jeito. Isso começou em 2005, de modo que em 2008 concorri pela primeira vez na chapa do Gustavo Herman, que até então era candidato a prefeito, e depois acabou não levando adiante o projeto. E naquela ocasião recebi 1.996 votos, fui o mais bem votado do partido, contudo não eleito. Ao passo que em 2012 consegui a eleição com 4.601 votos, sendo o terceiro mais bem votado da cidade. É isso mesmo, nas 3 eleições, a média sua é nessa média de 4.000 e poucos votos, né? Isso é um número realmente significativo. Evaldo, fica à vontade se quiser, quiser fazer uma pergunta. Boa tarde a todos, um abraço aos companheiros aqui de mesa. Mas a minha pergunta para uma votação dessa, Paulo, e sabendo do seu lado popular, ou melhor, vamos falar assim, de Novo Horizonte, você hoje político já experiente, o que significa para você o chão do Novo Horizonte e a planície de Brasília? Numa definição bem sua, bem do coração. Pois bem, ali, Novo Horizonte, nasci, cresci e resido lá até os dias de hoje. De modo que eu tenho uma gratidão, Evaldo, muito grande por aquele povo, porque aquela região do Novo Horizonte e adjacências é um universo aí de 25, 30 mil pessoas, aproximadamente, que nós fizemos um levantamento para saber realmente. Eu saio de uma única escola, isso por 6 eleições consecutivas, de uma única escola com mais de 1.000 votos. Então eu tenho uma satisfação de poder falar daquela região, e graças a Deus que esse trabalho tomou corpo e tomou uma dimensão hoje na cidade toda. Graças a Deus nós tivemos nesse último pleito para federal, nós tivemos voto em toda a cidade, não ficou concentrado naquela região, mas
Eu chamo a atenção para aquela região porque é uma região que, volto a dizer aqui, sendo redundante quanto à minha fala, mas se faz necessário. Numa única escola, por 6 eleições consecutivas, eu recebi mais de 1.000 votos. Então fica a minha gratidão àquela população. Permita, é uma declaração de apoio popular mesmo. Exato. É resultado de um trabalho bem feito, né? E o que seria Brasília? Coloquei meu nome à disposição, do chão do Novo Horizonte à Brasília. Eu costumo dizer que existe uma frase do padre Antônio Vieira, Evaldo, que diz assim: quem não viveu, quem não sofreu e quem não se misturou com o sofrimento alheio, esse é considerado como um cego de nascença que nunca viu vislumbrar a luz do sol. Palavras do saudoso padre Antônio Vieira. Então, acho que com toda a convivência ali no Novo Horizonte, aos 9 anos de idade eu fui trabalhar no extinto aterro sanitário do Pau Queimado. Meu pai trabalhava numa empresa que fabricava vassouras e sofreu um acidente e não tinha a condição de segurado com o INSS e nós ficamos sem renda. Aí eu fui pro lixão e meu irmão foi cortar cana. E aí não tinha muita opção. Ou trabalha para sobreviver, não tem muito o que fazer. Ou vai fazer alguma coisa errada. E graças a Deus que a mãe e o pai soube nos educar, nos conduzindo aí à escola, enfim, fazendo com que nós estimulasse o estudo, aquela coisa toda, e nós fomos absorvendo aquilo e colocando aquilo em prática. Então, nós tínhamos muita coisa, e nós temos muita coisa boa para se colocar em projetos de lei que pudesse viabilizar e pode viabilizar em outras regiões, em outros estados, inclusive, porque digo que o Novo Horizonte é uma exceção à regra, que como o Bosque também é uma exceção à regra, que nós vivemos numa cidade rica, essa é que é a grande realidade. Piracicaba é muito rica. Exatamente. Então, aquela região ali, quando começou, Evaldo, nós ali não tínhamos alimentação básica na mesa e não tenho vergonha de falar, sofríamos muito. E aí, com toda essa experiência vivida ali, e eu acredito que nós podíamos contribuir muito em Brasília, colocando bons projetos que pudessem ensejar aí numa melhor qualidade de vida a nossa população de um modo geral. Sim, isso significa que Brasília não está longe de você, politicamente falando. Porque daqui 4 anos temos uma nova eleição. Você pretende ser candidato de novo? É uma pergunta, porque nós que vivemos o jornal no dia a dia, entendemos que cada final de eleição já é o começo de outra. O que você diria para 2026? Olha, Evaldo, eu usei a tribuna, Evaldo, Dirley, enfim, ouvintes, Marcelo, os demais aqui também que se fazem presente. Eu usei a tribuna da Câmara recentemente e disse que não saio mais para vereador. Eu acho que 3 mandatos é suficiente, acredito eu, sou totalmente favorável à alternância no poder. Isso é muito bom. De modo que eu coloco no cargo aí, acho que até dia 30 de dezembro de 24 eu estou como vereador. Certo. Após eu não sei como que vai ficar, porque é um outro cenário. Não digo que vou abandonar a vida pública, eu acho que a votação que nós tivemos nessa última eleição, quase 25.000 votos, uma eleição extremamente difícil em todos os aspectos. Eu acho que nós não tivemos o recurso suficiente para fazer uma campanha a contento e chegar eleito. Fiquei hoje como 5º suplente do partido, do Podemos. A deputada federal Renata Abreu, que é presidente nacional do partido, ela assumiu um compromisso de abrir espaço até o 5º suplente, então pode ser que eu assuma ainda até o fim do mandato. Sim, aqui a cidade está torcendo por isso, Nossa, pode ter certeza. Isso, Evaldo, com certeza. Então eu não desisto. Eu acho que nós temos aí temos trabalho pela frente aí, vamos continuar lutando com muita garra, com muito afinco e com muita veemência no sentido de poder postular em 26 aí a cadeira de federal, porque é uma pena, viu, Marcelo, se nós ficarmos aí mais 4 anos, 8 anos sem representantes no Congresso Nacional. Realmente. A gente perde muito com isso. Já tivemos aqui 3 deputados eleitos na nossa cidade aqui, o saudoso João Herman Neto, o saudoso Tami e o Machado. 3 deputados eleitos pela nossa cidade aqui. Então, acho que é uma pena se nós ficarmos aí 8 anos sem representantes no Congresso Nacional, sobretudo hoje que nós somos sede da região metropolitana. E essa região metropolitana hoje, você sabe me dizer quantos deputados federais tem?
Temos aqui o Miguel Lombardi, de Limeira. De Limeira, De acho que é Limeira, o um único. representante só. Salvo É um. engano, é o único. Só temos ele, viu? Para 1,5 milhão de É 1,5 habitantes. milhão de habitantes. Nós temos hoje... É uma representatividade pequena somos mesmo, né? responsáveis, Marcelo, por 4% do PIB do estado de São Paulo. Então veja a importância da nossa cidade hoje no cenário estadual, bem como no cenário federal. E, assim, eu coloquei meu nome à disposição acreditando que realmente nós tínhamos condições de ser eleito. Aproveito até a oportunidade, não sei se posso falar aqui, mas peço a gentileza de vocês em que se deu espaço aqui de agradecer a CIP, o Cinesp, que fizeram uma campanha, a CDL também fez uma campanha de que o voto piracicabano devia ficar aqui na cidade. E, infelizmente, nós tínhamos condições de eleger de 2 a 3 deputados, com um colégio eleitoral com 307 mil eleitores, mas sobrou para nós aqui 67 mil votos, dos quais eu recebi quase 22 mil votos aqui na cidade. Então foi uma votação Um bem terço. Exato. Um terço Uma da eleição votação. muito concentrada, nós não tivemos condições e recurso de ampliar essa campanha, porque faltou recurso, e graças a Deus que a nossa maior votação foi aqui na cidade, onde somos radicados, e temos aqui um compromisso de trabalhar por essa cidade, bem como hoje por toda a região metropolitana. Maravilha. Boa tarde, um abraço, Paulo, Evaldo, Marcelo. Bom, Paulo, você praticamente tem um perfil de legislador. Daqui a 2 anos temos eleição. Considerando que você está praticamente abrindo mão de disputar a Câmara, o Executivo, Prefeitura, isso não te anima, isso não te interessa? Você não vê para você um perfil de Executivo? E realmente o que você pretende é disputar como legislador? Eu acho que é cedo ainda. Eu acho que é cedo. Nós temos aí, acabamos uma eleição. Muito bem frisou o Evaldo aqui, que acaba uma eleição, Marcelo, começa outra, Sim. isso é fato. Parece na política que 2 anos é muito tempo, mas não é. Infelizmente, nós sabemos que não é muito tempo. Mas eu acho que tem que caminhar nas camadas aí da cidade e dialogar com as pessoas. Eu acho que eu nunca disputei uma eleição por executivo. Eu acredito que você ouvindo as pessoas e tendo aí pessoas que possam ajudar num projeto político, eu acho que pode ser que isso, não sei se já nesse momento ou numa outra oportunidade, a gente possa externar o desejo ou não de sair candidato. Nesse momento aqui nós temos um projeto. Temos um projeto para 24, temos um projeto para 26. Contudo, acho que é muito cedo para se dizer ainda se é pré-candidato, não é pré-candidato. Acho que tem que ter o apoio da camada aí, sobretudo da camada mais carente da nossa cidade, procurar entender quais são, de fato, as deficiências enfrentadas pelas pessoas aí, para poder criar um projeto, um plano estratégico de governo para a cidade que possa atender a contento a população como um todo. Quando eu digo a região periférica, não que a gente, uma vez eleito, você vai defender só a região periférica. Obviamente que não, você vai estar aberto ao diálogo também com a classe empresarial, que isso é de fundamental importância, que se sente, que se dialogue, que se entenda de fato que a população vem passando no seu dia a dia, e que você consiga encontrar instrumentos aí por meio da política no sentido de fazer com que as pessoas vivam com dignidade, sobretudo, que acho que é isso que nós defendemos. Mas eu digo hoje que nós temos um projeto, volto a dizer aqui, Dirley, para 24, contudo não sei dizer se para prefeito, para vice. Tenho conversado muito com o Elinho Zanata, tem sido um parceiro de primeira hora, uma pessoa extremamente honesta, extremamente trabalhadora. Assumi agora dia 15 de março como deputado eleito estadual pela nossa região metropolitana. Eu tenho conversado muito com ele, inclusive ontem tivemos uma conversa muito boa, muito saudável em todos os aspectos. Eu acho que nós temos um projeto, esse projeto tem tudo para lá na frente, quando eu digo lá na frente, quando começar a montar as chapas, os partidos aí, você tem uma definição de como você vai figurar num projeto para 24. Então isso depende de... Você não sabe a intenção do partido? Não sei. O Partido Podemos hoje me chamou numa conversa em São Paulo, logo após as eleições agora de
de 22 e disse que a gente, pela votação que nós tivemos aqui na cidade, que eu seria o nome aí para prefeito. Todavia, eu volto a dizer aqui, eu acho que esse projeto com o Elinho tem caminhado muito bem, Evaldo. Não sei se o senhor conhece, mas é uma pessoa extremamente trabalhadora, extremamente honesto. E a experiência que ele carrega no executivo. Mas em torno do que vocês conversam? Acerca realmente de um projeto para 24. Não sei como, porque não está nada definido ainda. Começa a se definir, o senhor sabe até melhor do que eu aqui, a partir do momento que começa a montar as chapas de partido, aquela coisa toda, coligações e tudo mais, né? Com os partidos, no sentido de dizer quem será o candidato a prefeito. Nós temos um projeto e estamos trazendo pessoas. Estamos fazendo com que esse projeto crie musculatura aí e que ganhe corpo realmente, no sentido de dizer lá na frente. Nós temos um projeto aqui e temos um plano estratégico de governo para a cidade que vem atender a contento todas as camadas. Volto a dizer aqui, só para não dar a conotação de que você vem com uma fala só defendendo a classe periférica. Não é isso, não. Eu tenho uma gratidão pela minha gente. Contudo, nós temos também que abrir o diálogo com os empresários e poder conversar e entender quais são as dificuldades que eles enfrentam também, para podermos aí, de fato, fazermos aí um projeto que venha realmente atender a nossa população como um todo, porque vejo assim, Dirley, na medida que você abre espaço para trazer empresas para a cidade, você atrai pessoas para a cidade, faz com que a cidade cresça, a economia ela seja fomentada. E nós tivemos uma oportunidade de conversar com um grupo de coreanos aqui no Uninorte, e eles disseram o seguinte: Paulo, nós temos um projeto para 3 gerações. Temos um projeto para 3 gerações. Contudo, o que falta para nós é incentivo fiscal. E nós tivemos, não é nenhuma crítica aqui ao ex-prefeito Barjas, mas eu acho que foi uma perca muito grande. A empresa que nós perdemos aqui, a antiga Abisco, que todo mundo conhece, a Birocraft depois. Foi para Pernambuco, Mondelez. E não podemos perder isso. E perdemos também a Caterpillar, que ia se instalar aqui na região de Rio das Pedras, também por uma questão política, não foi possível se instalar, foi embora para o Paraná. Eu acho que esse diálogo com o empresariado piracicabano e da nossa região metropolitana como um todo é muito importante para a gente poder criar um projeto que venha atender realmente a população como um todo, viu, Kiko? Paulo, a prefeitura semana passada vetou um projeto de lei de reintegração de posse, né, das áreas ocupadas de forma humanizada, né, realocando as pessoas que seria para realocar as pessoas para outros alojamentos. As pessoas que seriam, né? O prefeito argumenta que as medidas ficam inviáveis financeiramente e que iria estimular mais ocupações regulares, comprometendo o planejamento. Você concorda com isso? Não concordo, tanto é que eu votei favorável a esse projeto. Nós já tínhamos assinado esse projeto antes dele entrar em pauta, passou por todas as comissões, Evaldo. Contudo, nós votamos favorável a esse projeto e eu não concordo. Respeito a decisão do prefeito. Segurou. Eu acho que a reintegração ela vai acontecer, isso é fato. E para isso nós temos que assumir o nosso papel enquanto legisladores aqui, de fiscalizarmos o executivo e cobrarmos ações no sentido de poder realmente transferir da dignidade dessas pessoas, esse né? pessoal todo aí, uma área que consiga atendê-los aí. Eu acho que começou já, o prefeito teve uma boa, como que eu poderia dizer aqui? Ele teve em São Paulo, conversando com o secretário estadual de habitação, e já começou um trabalho na região lá do Parque dos Sabiás, que vai atender 350 famílias aproximadamente, mas são reformas, e no importe de 6 milhões, é o valor que ele conseguiu em São Paulo, que eu acho que já é um avanço significativo. Contudo, nós não podemos perder de vista esse pessoal aí que estão na iminência de sofrer as reintegrações de posse, em que pese todo o trabalho feito pelo Supremo Tribunal Federal de postergar essas decisões aí, mas eu acho que não tem o que fazer mais. Está acabando a pandemia, graças a Deus por isso, contudo, tão logo esse pessoal vai estar aí. Até outubro do ano passado parece que não poderia ter mais reintegração de posse por causa da pandemia, né? Exato, isso, né? Mas foi prorrogado até dezembro. Agora já não tem o que fazer mais, o judiciário está voltando. De modo que eu acho que agora a coisa vai apertar e não tem muito o que fazer. Então nós temos que assumir o nosso papel enquanto legisladores
dialogar com o prefeito e tentar colocar esse pessoal para uma outra região aí que eles possam ter uma vida um pouco mais digna aí. Tá certo, perfeito. Ô Paulo, você é vereador. Qual a sua opinião sobre o rumo da nossa cidade? Hoje ela foi transformada numa região metropolitana. Então é lógico, é evidente que ela ganha destaque, cenário estadual, cenário nacional. Mas você como vereador, qual a sua opinião sobre hoje os rumos de Piracicaba? Você acha que ela está caminhando de forma certa? Você vê Piracicaba, certo, com um bom futuro, a região tem a parte industrial, mas nós temos que pensar em tudo, né? A parte educacional. Piracicaba é uma cidade rica, no bom sentido, né? Aqui você tem tudo aquilo que você realmente acha e acredita que precisa. Qual a sua visão como legislador, o futuro de Piracicaba? E até o presente. Você acha que ela está caminhando, está andando de forma correta, politicamente falando, no sentido administrativo também? Olha, eu acho que a cidade está caminhando bem. Acho que a cidade está caminhando bem. Nós temos uma receita hoje na ordem de 3 bilhões praticamente. Então vivemos uma cidade extremamente rica. O que falta às vezes é projeto. Infelizmente nós sabemos que essa troca de secretariado, aquela coisa toda, dificulta o trabalho do executivo. Contudo, eu acho que o que falta para nós aqui é um pouco mais por parte do prefeito, é uma crítica que vou fazer aqui. Eu acho que já tive a oportunidade de poder falar com ele com relação a isso. Tá aberto ao diálogo. Você ouvir quais são as demandas que o legislativo leva para o executivo e tentar dialogar no sentido de poder colocá-las em prática, porque nasce as decisões, nasce os bons projetos na Câmara de Vereadores. É na Câmara que nascem os bons projetos para a cidade. Não querendo subestimar aqui os projetos que o Executivo encaminha para nós. Mas os bons projetos que vão redundar numa melhor qualidade de vida para o nosso cidadão nascem na Câmara de Vereadores. Então, esse diálogo me parece que está mudando e eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que o prefeito agora ele está mais sensível a ouvir a Câmara de Vereadores, de modo que a gente entende que a cidade agora, nesses próximos 2 anos, aí, tem tudo para caminhar bem e que nós possamos devolver aos nossos concidadãos uma melhor qualidade de vida e que possam realmente gozar de uma vida digna em todos os aspectos. Eu acho que é uma cidade hoje que ela está, por ser sede da região metropolitana, somos responsáveis por 1.500.000 pessoas, 4% do PIB do estado de São Paulo. Enfim, é uma região que está em crescimento. Temos espaço físico para crescer, temos pessoas imbuídas do propósito da boa política, de fazer realmente a boa política no sentido de trazer empresas para cá. Isso é fato, porque nós conversamos com um grupo de coreanos que estão irmanados com esse propósito de trazer realmente as empresas para cá, mas precisam de incentivo fiscal. E para isso, acho que um debate na Câmara é de fundamental importância para que a gente possa avançar com esses projetos aí e que a gente possa fazer com que a cidade cresça, se desenvolva. E é importante uma fala que eu fiz para o prefeito, que inclusive usei, Evaldo, na tribuna da Câmara, que disse o seguinte: eu não torço para que o prefeito vá mal. Eu seria muito desonesto, muito desleal, enquanto cristão que sou, se eu torcesse para que ele vá mal, porque na medida que ele vai mal, a população sofre. Exatamente. E na medida que ele vai bem, atenua o sofrimento da população. Então eu torço para que ele vá bem e o que eu puder fazer para ajudá-lo na Câmara de Vereadores, eu vou estar sempre à disposição. Ô Paulo, você como vereador já trabalhou com Bajas, prefeito, agora o Luciano, mais algum prefeito? O Gabriel Ferrado. E o Gabriel Ferrado. Você pode, por que não, vir a ser prefeito. Um dia, na próxima eleição. Como é que você vê o trabalho do Executivo e Legislativo? Você é a favor da Câmara conversar também com os secretariados? Então, o entendimento, as reuniões, você falou de projeto, certo? O secretário faz projeto, o vereador faz projeto. Você acha que seria útil ou algum outro prefeito teve essa dinâmica diferente?
Você vai lembrar algum prefeito? Não, o Ferrado, o Bajas, dava mais abertura para seus secretários que se aproximassem da Câmara Municipal. Por que eu digo isso? Porque, embora o prefeito Luciano queira mudar, né, ele prometeu que deve mudar essa mania, esse sistema, essa forma de trabalho, mas até então, nos primeiros 2 anos, ficou uma imagem de falta de diálogo entre o executivo e o legislativo, certo? Então eu pergunto, reforço a pergunta, seria mais saudável os próprios vereadores debaterem também com o secretariado? Sim, não há dúvidas com relação a isso. Eu acho que o diálogo com o secretário é de fundamental importância e o Luciano tem dado esse espaço. Tanto é verdade, Hoje existe essa via de comunicação suas existe com o secretariado também. Graças a Deus que a gente tem procurado dialogar com Qual prefeitos tiveram mais liberdade, como vereador, de conversar, de negociar? Quando digo negociar, assuntos de interesse da cidade. Eu acho que, assim, dos 3 que eu tive a oportunidade de estar na Câmara, Mirley, o primeiro foi o Ferrato, de 2012 a 2016, 16, 20 o Barjas e agora o Luciano. Eu acho que não teve, assim, um impedimento para se falar com o secretário, não teve uma objeção para se falar com o secretário, não tive problema com nenhum dos 3 prefeitos. Em que pese que nesses primeiros 2 anos aí vou até ser um pouco aqui, talvez eu tenha dificuldade para explicar aqui, mas vou tentar achar um jeito aqui de expor aqui de uma forma que a população e os senhores aqui possam entender. Esses 2 primeiros anos aí de governo, eu acho que talvez o Luciano, por não ter ainda a experiência do executivo, eu acho que faltou um pouco de traquejo por parte dele, no sentido de aproximar um pouco mais o secretariado com a Câmara de Vereadores, mas teve o líder de governo, o Joseph, a quem nutro profundo carinho, respeito e admiração, que ele fez muito bem esse papel de pegar as demandas, de colher as demandas junto à Câmara de Vereadores e canalizá-las nos secretários, nos secretariados. Eu acho que ele fez muito bem esse papel e ele tentou a todo momento convencer o prefeito a abrir esse espaço direto do vereador com os secretários. Por quê? No início do mandato do prefeito Luciano, ele usou da política do 156, que a população deveria usar um instrumento que nós temos hoje, o 156, para poder fazer as suas reclamações, o que é saudável também. Eu vejo isso com bons olhos, muito bons olhos. Mas a Câmara tem um papel muito importante de se fazer as indicações, os requerimentos, cobrando informações a respeito de falta de médico, a respeito de um buraco, enfim, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia. Pela proximidade também, né, Paulo? Sim, a população tem mais proximidade com o vereador do que com o prefeito e com os secretários. A gente entende, eu entendo dessa forma. Exato, Marcelo. E aí você formaliza. Você, quando faz um requerimento ou uma indicação, você formaliza um documento e o prefeito passa a ter um prazo regimental para responder. Ao passo que o 156 não, fica lá registrado, se atender bem, se não atender, eu acho que aí a população fica sem uma efetiva resposta. Eu tenho como hábito, quando recebo uma demanda de buracos, uma demanda de saúde, sempre faço o requerimento ou a indicação e pego o WhatsApp da pessoa e encaminho. Falo, eu fiz aqui o pedido, de modo que eu me eximo da minha responsabilidade aqui e transfiro essa responsabilidade ao prefeito. Se não fizer, não foi má vontade. Então, eu acho que o Luciano está, assim, ouvindo um pouco mais aí a Câmara, está dando essa oportunidade de poder dialogar com o secretariado como um todo aí, e acho que ele vai conseguir desenvolver um profícuo mandato aí nesses 2 anos remanescentes, viu, querido? Muito bom. Não sei se respondi sua pergunta. Não. A intenção da gente é essa mesma. Saber se realmente... Porque eu acho que, diante da sua resposta, a gente tem uma noção, né, da integração. Porque eu defendo, o Marcelo, o Evaldo, eu defendo que o executivo, o legislativo, né, principalmente no município, tem que trabalhar integrado. Não tem como trabalhar integrado, né? Sim, sim. Mas um prospera. Em todas as esferas da República tem que ter integração. Tem, mas principalmente Mas eu vou fazer uma pergunta. Prefeitura, né? Eu gosto da pergunta mais política.
dentro desse quadro aí, você não será mais candidato a vereador. Tem a chance total de ser candidato a prefeito. Mas existe uma vaza de negociar uma vice-prefeitura? Pode ser que exista essa possibilidade, sim, Evaldo. É importante que o Paulo ele está sempre disposto a negociar. E isso eu acho interessante para a vida pública, porque os quadros, tentando corrigir um pouquinho aquilo que foi dito por você anteriormente, o quadro eleitoral já está começando a andar. Você concorda comigo? Ou talvez você não queira falar muito nisso. Mas se fosse hoje para você ser um candidato a vice, qual seria a ala política que você teria em Piracicaba? Então, eu acho que em que pese que as discussões... porque veja bem, voto local você já mostrou que tem. Quer dizer, ele tem um poder político muito grande aí. Vão vir muitos querer namorar com o Paulo Ligando para poder montar eu não quis usar esse termo, chapa, mas né? você seria uma candidatura muito bem enamorada pelo lado político, no sentido político. E você estaria disposto a falar com política hoje com a esquerda, com a direita, ou com a centro-direita, ou com a centro-esquerda? Qual seria a sua, que você sente dentro da sua vocação? Isso, também resumindo, você está cacifado para isso. Olha, Evaldo, eu vejo da seguinte forma, em que pese o respeito que nutro aí pela esquerda, um profundo respeito, acho que a democracia impõe que seja feita dessa forma, mas eu acho que dialogar com a esquerda no sentido de figurar como vice ou como candidato a prefeito por essa via, eu acho que isso aí é fora de cogitação. Isso eu digo com muita tranquilidade, porque eu acho que nós vivemos numa cidade que Bolsonaro teve aqui quase 80% dos votos, acho que, salvo engano, foi isso? Sim, 70% dos votos. Uma cidade conservadora, uma cidade que... Mas já teve prefeito do PT 2 vezes. Teve sim. E deputado federal do PT também. E teve João Herman na esquerda. Na esquerda, exato. Mas eu acho que eu estou aberto ao diálogo. Sim, mas não tem essa... Não, com a esquerda eu acho muito pouco provável que avance qualquer tipo de discussão. Então, daí sobraria, por exemplo, a ala Barjas Negra e Luciano Almeida. É quase que um ping-pong entre nós aqui, político. Daí sobram essas duas alas. Ou seria Paulo Campos uma terceira ala para prefeito? Mas com o Elinho, como ele disse, Com Elinho, isso. ele está iniciando uma outra... nós temos uma conversa, como eu já disse aqui, nós temos uma conversa muito bem ajustada com o Elinho. Eu acho que ainda, volto a dizer, em que pese que já existe as conversações, os diálogos, as negociações, já estão começando, acaba uma eleição, começa outra, isso é fato. Mas acho que é cedo ainda para dizer, vou figurar como candidato a prefeito, vou figurar como vice. Eu acho que porque o Barges e o Luciano já estão trabalhando, viu, Paulo? Já estão trabalhando. Estão trabalhando, né? Estamos também, então trabalhando. Pode perder espaço, né? Sim. O Elinho e você só? Por enquanto é só vocês dois? Nesse grupo? Ou ele vai ser ampliado? Já tem mais alguém que está participando, possa participar? Eu tenho conversado com o Luciano também. Acho que nada impede da gente fazer uma boa conversa, enfim. Mas se for hoje para definir entre um e outro, eu acho que é difícil você dizer um nome aqui hoje. Eu acho que é muito precoce ainda. Em que pese que vou voltar a dizer aqui novamente. Eu acho que já começou aí o processo 24, mas acho que é precoce ainda. Acho que um e outro aí, acho que os dois estão abertos ao diálogo. Nós já tivemos a oportunidade de conversar tanto com um quanto com o outro. E estamos aí à disposição. Eu acho que as negociações, aquilo que a gente pode contribuir efetivamente com a cidade, sendo como prefeito, sendo na condição de vice, eu acho que vai começar a se deslanchar lá na frente, depois do meio do ano. Aí acho que nós teremos aí o Evaldo gosta muito de política, né? Uma definição um pouco mais aí efetiva com relação a isso. Eu acho que ainda não dá para dizer
com tanta propriedade assim, se você está figurando lá como uma chapa do Luciano, você está figurando como uma chapa do Elinho, eu acho que é muito cedo ainda. Volto a dizer aqui, temos um projeto com o Elinho, temos conversado com ele e estamos ajustando algumas coisas. Eu acho que isso aí tem caminhado muito bem, por sinal. É uma pessoa extremamente sensível a ouvir as pessoas. São duas isso ótimas muito saudável. pessoas Sim, para conversar, né? Tanto um Então, quanto o Luciano outro, a como gente... Eu vou deixa ajudar com o bons olhos. Evaldo. Quer ver, Evaldo? Alguma chance de você sair do Podemos? Olha, eu tive, de todas as dificuldades que nós tivemos, né, com relação aí a verba do partido, aquela coisa toda, que naturalmente dificultou o nosso trabalho aí nessa eleição de 22. Mas a Renata Abreu, que é a presidente nacional do partido, ela tem sido bastante honesta comigo e disse o seguinte: Paulo, você foi muito bem votado na cidade, isso cacifa você para um cargo um pouco maior, e nós estamos aqui à disposição para ajudá-lo, conte conosco. Eu, até mesmo agora com a fusão, não sei se os senhores estão sabendo aqui, do PSC com o Podemos, é muito bem provável que o Elinho também fique no Podemos e para nós vai ser muito bom isso. Se isso de fato se consumasse, se efetivar isso Mas isso aí. aí vai ser uma realidade. Isso. É uma realidade partidária que não tem jeito. O Só que PSDB também quer. Só que tem um detalhe, viu? Aí que tá. Nós temos um prazo daí de 30 dias que ele pode escolher se ele fica ou não no partido, que vai abrir uma janela que ele tem essa possibilidade de escolher um outro partido. Então não sei como ele vai definir isso aí. Nós conversamos inclusive ontem sobre isso. Ele falou: Paulo, é muito cedo ainda, por quê? Não foi ainda nem Oficializado? Nem abriu o prazo ainda. oficializado, não. Oficializado já foi. O que não foi ainda Homologado. não saiu ainda no diário oficial. Não foi Daí que saiu. começa a correr o prazo. Não. O prazo para poder migrar para outro partido. E foi aberta a Ou se janela, manter no partido. famosa. A janela, exato. Isso, a É, janela. um termo mais simples aqui, é exatamente isso mesmo. Paulo Campos, amanhã você é prefeito em Piracicaba por um dia. Qual área você daria prioridade nessa cidade? Saúde, sem dúvidas nenhuma. Saúde. Nós temos um trabalho bastante focado com relação à saúde, em visitações às UPAs. Eu acho que a saúde é o maior gargalo que nós enfrentamos hoje. Não é nenhuma crítica ao atual secretário municipal de saúde, Filemon, a quem tem um respeito muito grande também. Acho que vem fazendo de tudo aí para fazer com que a cidade possa caminhar bem com relação à saúde, mas eu acho que o maior gargalo que nós enfrentamos hoje é a saúde. Acho que a saúde nós vamos investir com... E na sua opinião, qual a maior virtude de um vereador? A maior virtude? Servir as pessoas, servir a população. E o maior defeito? Eu acho que o maior defeito é você ter uma vida de renúncia à família. Meu filho me cobra muito, tem um filho de 10 anos, me cobra muito, tá ficando em casa, aquela coisa toda. E eu sou, com toda humildade, um compulsivo trabalhador. Trabalho de 18 a 20 horas por dia. Às vezes falo com o Evaldo 2 horas da manhã e 5h30 da manhã estou de pé. Então somos dois. É doido. Já que você falou de saúde, é um tema atual. Você é a favor da terceirização? Veja só, eu sou contra a terceirização, mas não estou conseguindo achar uma saída. Sem Uma essa- saída. Para o modelo atual. Exato. Por quê? Nós temos hoje um teto do prefeito que é R$ 15.500, de modo que os médicos que estão sendo contratados aí, que têm interesse em vir para a cidade, eles acabam não vindo porque excedeu esse teto, não pode receber mais que o prefeito. Então, a Câmara já está se articulando com relação a isso, talvez aí para majorar o salário do prefeito para 24, para tentar atrair esses médicos Mas aí é só 24, né? para cá, só 24, exato. Então, acho que é uma saída que se tem aí no sentido de poder atender efetivamente aí a população que necessita do SUS. Maravilha. Mais alguma pergunta, Evaldo? Não, eu agradeço muito a atenção, peço desculpa ao vereador por entrar em muitos detalhes Imagina, Paulo. de campanha já, mas faz parte. O assunto político é apaixonante. Ah, né? se puder deixar que a gente vai até A gente amanhã gosta, conversando. A gente aqui. gosta de conversar às vezes, Né, Paulo? de Um abraço administração, a mas- todos e espero que semana que vem estamos confirmando aqui a presença do presidente da Câmara,
o vereador Wagner de Oliveira, o Vagnão, Vagnão. que vai nos dar a alegria da presença Tá aqui também. Obrigado. Eu só tenho que agradecer, Paulo, a presença sua aqui. Foi um prazer bater esse papo contigo aqui, conhecer um pouco mais de ti pessoalmente. Obrigado, Marcelo. Foi muito bom, foi muito gostoso conhecer um pouco mais do seu trabalho também, porque eu tive que fazer uma pesquisa a respeito da sua vida e me surpreendeu muito essa questão sua de você. Eu me lembro que você comentou numa outra entrevista que você falou que dos 9 aos 14 anos você trabalhou realmente em lixão. Lixão, foi. Isso é realmente mostrar para a população, mostrar para as pessoas que quando a gente quer, a gente alcança. Amém. E você conseguir chegar a cursar um nível superior, se formar advogado, hoje é uma pessoa popular, uma pessoa que serve a população também, isso é sempre engrandecedor em qualquer momento da nossa vida. Poxa, Agradeço muito sua presença aqui. obrigado, Marcelo, pelas palavras de carinho e de incentivo. Deus te abençoe. Que possa Obrigado, contribuir. obrigado Evaldo também, né? Obrigado Edilei que está aqui Obrigado. presente. Um abraço ao Paulo Obrigado e também, querido. sucesso. Obrigado. E Evaldo, muito obrigado também pela oportunidade de poder bater esse papo com vocês aqui. Me perdoem por alguma coisa, Imagina. tá bom? E vou estar sempre à disposição da população aqui. E fico feliz em saber que meu amigo Vagnão vai estar semana que vem aqui nesse programa aqui. Hoje ele teve pela manhã na Educativa, fez uma boa entrevista. Enfim, Legal. é uma pessoa que... É bom a gente levar para a população o trabalho que vocês realizam que muitos não sabem. Sim, sim. Né? Muitos não têm conhecimento, às vezes não lembra nem que vereador votou na última eleição, isso há 2 anos atrás. E é bom que eles saibam o trabalho que vocês realizam. Verdade, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos. Canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui.